Meu pai era um professor de teatro, minha mãe era uma dramaturga. Quando eu fui para a faculdade e começaram as discussões sobre a religião no dormitório tarde da noite, eu não tinha nenhum motivo em particular para dar valor a algum sistema de fé. Nunca foi algo com o qual eu estivesse familiarizado. E achava que qualquer sentimento religioso de qualquer pessoa deveria estar baseado em alguma experiência emocional, e eu não confiava nisso, ou em algo baseado em adoctrinamento na infância, coisa que eu me sentia afortunado de não ter tido. Eu adorava a experiência de aprender sobre o corpo humano e todos os seus componentes, e adorava especialmente investigar a genética. Mas eu acabei no meu currículo escolar médico indo parar à beira do leito de pacientes doentes. Aquilo não era mais um estudo abstrato de moléculas e sistemas, eram pessoas reais. E uma tarde, uma das minhas pacientes, uma mulher idosa incrível com cara de avó, que tinha uma doença cardíaca terrível, começou a sofrer uma dor torácica enorme enquanto eu estava com ela. Por fim superou aquilo e depois então me explicou como a sua fé era a única coisa que a ajudava naquela situação. Ela percebeu que os médicos em volta dela não a ajudavam muito, mas a sua fé sim. E depois que ela terminou de fazer uma descrição muito pessoal dessa fé, ela se voltou para mim. Até então eu estava em silêncio. Ela olhou para mim com curiosidade e disse: "No que você acredita, doutor?" E finalmente eu tive que admitir para mim mesmo que aquela pergunta me fez perceber que eu tinha chegado à resposta para a questão mais complexa que os seres humanos precisam enfrentar. Deus existe? E eu cheguei à resposta sem nunca ter parado para analisar as evidências. E eu me considerava um cientista. Se há uma coisa que os cientistas afirmam que fazem é que chegam a conclusões baseadas em evidências. E eu não tinha me dado ao trabalho de fazer isso. Eu fui auxiliado por um pastor que morava no final da rua. Eu fui até ele e fiz perguntas sobre tudo. E ele me deu um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, porque ele era um acadêmico de Oxford, um intelectual prodigioso, que passara pelas mesmas situações. Naquelas páginas eu percebi pela primeira vez que era possível uma pessoa chegar a crer com fundamentos racionais e, de fato, tendo também em consideração muitos indicadores a nosso redor em termos de universo e de um princípio, e a combinação perfeita de todas as constantes que determinam o comportamento de matéria e energia que parecem programados de uma forma tão precisa que tornam a vida possível. E muitas outras coisas, incluindo a minha amada matemática, e o motivo de ela realmente funcionar para descrever o universo é o que faz você pensar que o Criador deve ser matemático. Isso me levou então à pessoa de Jesus Cristo. Como uma pessoa da qual historicamente existiam muitos documentos, isso era novo para mim. Eu achava que Cristo era um mito e tanto quanto sua história, mas percebi depois de ler mais que ele foi uma figura histórica e que temos bastante evidência sobre a sua existência e os seus ensinamentos, e até sobre a sua ressurreição da morte, literalmente falando. Naquele dia, ao lado da maca da minha paciente, começou uma jornada para mim. Uma jornada que eu não queria começar, mas que sentia que era necessário. Uma jornada que eu pensei que resultaria no fortalecimento do meu ateísmo, mas que, para minha surpresa, resultou na minha conversão.